Pois é, né, Tony? Mas pensando do ponto de vista prático, se esse patamar de 50% se mantiver, quais vão ser os impactos, tanto para o comportamento do câmbio aqui no Brasil, quanto também, evidentemente, para o comportamento inflacionário, para o nosso agronegócio, para as nossas exportações? Queria entender essa perspectiva acerca exatamente da saúde da economia do país. A verdade é que o nosso grande parceiro comercial é a China, né? Não é os Estados Unidos. Então, e a gente importa muito dos Estados Unidos, né? A gente tem de fato, né? O Trump diz que a gente tem déficit comercial, isso não é verdade. Então, a gente já teve um movimento no câmbio, tivemos movimento na bolsa. É possível que esse movimento, né, continue amanhã. Mas eu não estou muito preocupado com o efeito dessas tarifas sobre a economia brasileira. A gente tem que lembrar que a economia brasileira basicamente é uma economia grande e fechada. Infelizmente, porque se fosse uma economia muito mais aberta, eu acho que nós teríamos uma taxa de crescimento da economia muito maior do que temos, né? Mas o Brasil é uma economia que tarifa muito, que tem um mercado fechado, que tem várias barreiras à importação, né? O Trump não está errado nessa afirmação. Então, é uma das razões que a gente tem um crescimento baixo, mas, pelo outro lado, deixa a gente muito menos vulnerável a esse tipo de choque via balança comercial, né? O Brasil é muito mais vulnerável a choques via a conta de capital, né? Então, como a gente viu na crise de 2008, né, na pandemia, etc. e tal. Né? Então, se os mercados financeiros, né, se não tiver algum grande efeito nos mercados financeiros, que não parece no primeiro momento que está ocorrendo, né, o câmbio nesse momento está subindo menos de 2%, por exemplo, eu acho que não vai ter grande impacto sobre a dinâmica da economia de novo. A economia brasileira é uma economia relativamente fechada. E qual que é a perspectiva, Tony, acerca da possibilidade de o Brasil buscar novos mercados com essa possível censura das relações comerciais com os Estados Unidos? Vai sobrar bem, né? Quer dizer, é bem possível, por exemplo, que naturalmente, né, outros países vão importar mais do Brasil em função dessa sobra, né, de exportações que não vai encontrar um mercado rentável nos Estados Unidos, né? Nosso termos de troca vai piorar, então isso é óbvio, né? A nossa balança comercial vai sofrer, mas haverá essas compensações. Uma compensação será provavelmente alguma desvalorização do câmbio, isso compensa parte dessas tarifas, né? Mas esse desvio também de destino de exportação também vai ser um efeito natural, né, que vai ocorrer se essas tarifas de fato se mantiverem nesses patamares. Isso também vai aliviar em parte, né, o custo desse tarifaço do Trump. Tony, pensando nessas tarifas de cerca de 30%, né, de até 30% anunciadas hoje, somadas aquelas outras nações, né, que tinham ali tarifas de cerca de 25% até mais de 30%, chegando até 40%, o Brasil teve uma alíquota mais alta. É a mais alta entre essas alíquotas já anunciadas por Donald Trump, né, depois daquele imbróglio todo e a suspensão das tarifas de ponta a ponta envolvendo a relação comercial entre os Estados Unidos e a China. De novo, a gente tratava aqui com a Thaís Herédia, né, sobre os aspectos técnicos e políticos dessa decisão por parte do governo norte-americano, que não haveria qualquer tipo de aspecto técnico baseando-se, como você disse, Donald Trump, inclusivemente, né, não há déficit comercial para os Estados Unidos nas relações comerciais com o Brasil. Mas eu queria entender, né, que a gente fizesse aqui um exercício para tentar entender essa alíquota de 50%. Elas são apenas retaliatórias? Elas são apenas políticas? Da mesma maneira que aquelas alíquotas que a gente teve no Liberation Day não tinham muita lógica, até tinha uma certa lógica, né? Tinha uma formulazinha que alguém pegou no chat GPT para chegar naqueles números, né? E de fato a gente teve uma alíquota muito baixa naquele momento, em função do fato que a gente tem, né, que eles têm superávit comercial com a gente, né? Então todo país que tinha superávit com qual eles tinham superávit comercial teve a tarifa menor, 10%. Né? Independentemente do fato que a gente tentar naquele momento, né? Porque agora com esse tarifaço isso muda, mas a gente estava tarifando muito mais os bens americanos, né, do que os Estados Unidos estava nos tarifando. Esse 50% foi claramente o número que eles pegaram do ar, né? É um belo número redondo.
mas certamente é inegável, e isso está claro na carta, que há um componente político, né, nessa tarifa. Não é uma coisa simplesmente técnica. Agora, o que o Brasil deveria fazer, a meu ver, é tentar levar, não entrar no bate-boca político, e tentar levar uma negociação técnica e tentar ver se há espaço para isso de fato ou não, né? A gente sabe que o Trump muda de ideia o tempo inteiro, faz isso, faz aquilo amanhã. Então, não acho que a gente também deve tomar esse tarifaço como sendo, né, algo concreto e imexível. Acho que é bem possível que a gente consiga de fato negociar, mas a gente vai ter que ter, né, a capacidade de deixar a questão política de lado. Então, esse que é o grande desafio, né, Tony? Porque a gente acompanhou durante esses últimos meses uma tentativa por parte da diplomacia, por parte de autoridades escaladas especialmente para essas negociações. Só que o que a gente viu nos últimos dias foi essa escalada de uma tensão, baseando-se inclusive nessa cúpula, né, do BRICS que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Haveria uma disposição por parte de Donald Trump, depois dessa série de críticas, inclusive feitas pelo presidente Lula, né, dizendo que o mundo não tinha imperador ou coisa que o valha. O aspecto técnico, como ele está ausente, por exemplo, desse nível de alíquota, ele seria suficiente para que os Estados Unidos revisassem essa alíquota de 50%? Acho que é possível, está na carta, né? Então, eu não estou me baseando um pouquinho na carta e me baseando também um pouquinho no comportamento do Trump, né? Lembra, né? Isso começou com uma alíquota de 10, agora foi para 50. Nada impede que ela não vá para 25. Né? Estou inventando o número, obviamente. Mas eu acho que temos o interesse em tentar levar isso para o campo técnico, como eu disse, né? Não é que a economia brasileira vai desabar em função desse tarifaço de novo, né? Porque a gente já tem, né, relações comerciais muito mais fortes com a China e a gente exporta commodities, né? Então, aquela coisa, né? Se os Estados Unidos não quiser comprar nossa soja, a gente manda a soja para outro lugar, né? Mas vai depender, obviamente, de uma decisão política de querer traçar esse caminho e, como você bem colocou, né, teve um pouquinho de aumento de retórica da parte do Brasil, especialmente ligado à questão do BRICS, e eu acho que isso também é parte do contexto, tá? Acho que essa foi uma decisão, né, obviamente política, que em parte tem a ver com essa questão do ex-presidente Bolsonaro, né, e tem em parte em questão sobre a posição brasileira, né, a visão que o Trump tem que o BRICS, na verdade, é uma associação de países contra os Estados Unidos. Agora vamos Né? depender. É um grupo que se... Por favor, Tony, perdão. Então, não, só ia dizer que acho que isso também foi parte, né, infelizmente para nós, esses dois timings se casaram, né? A gente teve a cúpula, né, onde, né, o que foi dito, casando com, né, os dias que os Estados Unidos decidiu, né, adiar, né, as suas tarifas para 1º de agosto, mas ao mesmo tempo, né, colocar pressão nos países para vir negociar. Esse é outro contexto também, tá? Ele está mandando essas cartinhas para um montão de gente, né, para tentar levar eles à mesa para ceder em determinados pontos antes da data de 1º de agosto, que ele diz que ele não vai mudar, mas sendo Donald Trump, ninguém realmente sabe. Então, acho que, de novo, tem alguma coisa que pode ser feito e talvez haja espaço para ter um certo alívio. E também o Brasil tem que ter a capacidade de acionar setorialmente os setores que exportam para o Brasil, né, que vão perder, porque certamente a gente vai colocar tarifas retaliatórias, né? Então a gente vai jogar as nossas tarifas, que já são altas, contra os americanos, para cima ainda mais. Né? E setores da economia americana vão sofrer. Então a gente tem que também procurar esses setores e fazer um bom trabalho, que acontece, né, não é uma coisa pública, de bastidores, mas eu acho que a gente tem capacidade, temos bons diplomatas, né,
O Brasil tem uma tradição disso e tentar fazer, né? Acho que o Geraldo Alckmin pode ajudar muito nisso, porque ele não está diretamente envolvido, talvez, na percepção dos americanos nessas questões mais políticas, né? Posição anti-americana, né? Terceiro-mundismo que você vê vindo do nosso governo, especialmente nessas cúpulas de BRIC e tais ocasiões, né? Talvez haja um caminho para tentar baixar em parte essas tarifas, mas é aquela coisa, temos que tentar e temos que evitar a tentação de, né, partir para um bate-boca, porque se a gente partir para um bate-boca, é até possível que essas tarifas subam ainda mais. A depender dessa habilidade dos nossos negociadores e, evidentemente, também transpassar a questão política, os embates políticos. Conversei aqui com o Tony Volpou, ex-diretor do Banco Central e colunista aqui do CNN Money, que eu sempre tenho o prazer de dividir de tela. Muito obrigado. Valeu.